Tá perguntando quem tá aí. Quem tá aí que eu tô vendo? Só uma menina. Malu O seu presente tá aqui em casa, o ratinho que você não quis levar. falou que o ratinho seu tá lá. Dá tchau pra ele. Quando é que você volta aqui pra me ver? Tá perguntando que dia que você volta lá pra ver. Volto lá quando puder. Tá Quando bom. puder. Ótima resposta. Tá Pode começar, aparecendo pra Júlia. todo mundo? Tá. Tenta botar na tela toda, que aí a gente não fica vendo os outros slides. Show. Saiu. Esqueci de abrir o microfone. Paciente sexo masculino, 34 anos, engenheiro, foi admitido no hospital com alteração de consciência há um dia. Apresentava febre até 39 graus, cefaleia, náuseas e vômitos nos 3 dias anteriores à internação. Ele não tinha histórico de viagens recentes e contatos doentes. Sua história médica pregressa não era significativa. No exame físico, tinha consciência alterada, o score de coma de Glasgow 11/15. Seus sinais vitais incluíam temperatura corporal de 39 graus, pressão arterial 12/8, frequência respiratória de 17 ciclos por minuto e frequência de pulso 109 BPM. Havia rigidez de nuca acentuada, o restante do exame sistêmico foi normal. Eu adorei essa vinheta, porque é muito direcionada, né? Então a gente não precisa ficar discutindo aqui mil e uma suposições. Eu gosto de vinheta assim, mais clara, né? Quem vai falar alguma coisa aí? Quero saber se escutou o pulmão. Não teve ausculto. O Luciano falou que peraí, pensou em meningite, mas a questão da náusea me confundiu porque não são vômitos em jato. Cara, olha só, não briga com a realidade, cara. Vômito em jato, dor lancinante, né? Eu acho engraçado. O aluno só aceita dissecção aórtica se a dor for lancinante, né? Porque tá no livro, né? Então, assim, não precisa ser vômito em jato, cara. Isso aí é uma das características, mas se tem rigidez de nuca, com febre e alteração de consciência, pelo que parece, isso é muito mais importante do que a ausência do vômito em jato. Isso que você está falando, né? Essa confusão que você está tendo é uma confusão conceitual muito comum em aluno que estuda. Então, pelo menos você está mostrando para a gente que você estuda, entendeu? E é uma característica, sim, de tentar encaixar o paciente em tudo que está no livro, sabe? Mas lembra, esse paciente que tem que ser a pauta do nosso estudo, não o contrário, sabe? Mas foi bom isso você falar, né? Que essas estranhezas que são o começo do aprendizado mesmo. E lembrar que o paciente não lê o livro, né? Pois é, cara, isso é muito legal. É muito bom partir do paciente para o livro, não o contrário, né? Justamente. Surgiram umas perguntas aí, né? O Ronan falou em meningite com alteração do nível de consciência, pensar em cefalopatia herpética. Vamos comentar isso daqui a pouco, né? O Vitor perguntou de cartão vacinal completo. O Wilton Mar falou que é um agente possivelmente infeccioso, né? Que tem um diagnóstico de trabalho muito claro. Perfeito. O João corrigiu a questão do vômito em jato, que é um vômito não precedido de náusea. Isso também é verdade, né? A maioria dos vômitos, a via neurológica da náusea e do vômito é a mesma. Às vezes, quando você tem um vômito sem náusea, por esvaziamento rápido do estômago, pode ser por uma outra causa que não a que provoca a náusea. E às vezes alguns acometimentos do sistema nervoso central fazem isso, né? Não sei se ficou claro isso que eu falei, mas enfim. Você quer falar disso aí, ô Vitor? Por que você... Não. Tem as buzinas do Guilherme aí. Tira seu microfone, Guilherme. Peraí, foi mal. Não, então, tem esse ponto que certas meningites são mais prevalentes em quem não toma todas essas
Vacina. Isso. Da, Verdade. da parte mais nova, né? E outra coisa que eu pensei também, por conta da idade dele, é por imunodepressão, por HIV ou alguma coisa do tipo. Acho que vai cair também o anti-HIV, né? Em algum momento. Alguém quer comentar a questão da encefalopatia, da encefalite herpética, né? Do diagnóstico de trabalho? Pô, vocês têm que falar, cara. Pode falar, sério. João, direção Luiz Amaral. Camila, você tem que falar também. Então, João, explica aí diagnóstico de trabalho. A Isabelle perguntou aí, vai. você tem um paciente com uma história de uma cefaleia febril, né? Com sinais de agitação meningea. Então, nesse caso aqui, esse paciente, até para contar, ele tem meningite, né? Pode ser bacteriana, viral. Então, aqui, a gente tem que, primeiramente, o paciente ele tem que receber antibiótico terapia precocemente, né? Como ele está um pouco rebaixado, eu pensaria em fazer para ele, antes de funcionar o líquor, uma tomografia de crânio também, né? Para ver se tem uma lesão focal. E tá com esse volume jato pode ser uma pressão intracraniana elevada também, nesse caso, né? Então, eu acho que esse paciente tem que ficar bem monitorizado, sala de emergência, isolamento respiratório a princípio agora, antibiótico terapia precoce, tomografia de crânio, culturas e líquor, né? Acho que agora, o que tem que fazer agora urgente é isso, né? Beleza, Isabelle, diagnóstico de trabalho é você saber o que você tem que fazer. Então, assim, esse paciente está aqui. O que eu tenho que fazer nas primeiros minutos, primeiras horas e, quem sabe, nas primeiras 24 horas? Esse é o diagnóstico de trabalho. Diferente do diagnóstico etiológico. A diagnóstica etiológica é definir qual o agente causal, que talvez você não defina de imediato, entendeu? Fala, Camila. Na hora que eu ia falar, minha internet caiu. Eu tava, não sei se foi falado, eu tava em dúvida que, assim, fundoscopia, a gente é muito imperito nisso, né? É uma dificuldade muito grande que eu vejo, até a necessidade do aparelho que a gente não tem. Talvez o Guilherme saiba explicar melhor, mas eu estava lendo sobre o ultrassom para avaliar. Hoje em dia está sendo muito usado. E se nesse caso, assim, ele seria bem indicado e ele conseguiria indicar se há ou não uma contraindicação à punção já nesse primeiro momento, ou se ele, para isso, ele não é esclarecedor. Fala aí, Guilherme. Tá dirigindo, mas fala. Bom, realmente ultrassom a gente tem. É isso mesmo que a Camila falou, né? Quem sabe fazer um fundo de olho com segurança e dizer que tem ou não, se tem ou não tem papiledema? É difícil, né, cara? A gente treina pouco. Nesse caso especificamente, eu não faria fundo de olho nesse doente a princípio, não, porque questão de proteção, né, cara? Assim, eu acho que vai mudar muito pouco a conduta, porque, assim, você vai acabar fazendo uma imagem, você vai começar antibiótico logo e fazer uma tomografia rapidamente. A não ser que você não tenha tomografia. Sinceramente, eu não faria fundo de olho nesse doente, não. Porque eu acho que a chance de você ter um contato mais íntimo ali com esse paciente, eu acho que a chance de uma meningite bacteriana é grande. Então, acho que eu não faria. Ultrassom, realmente, você faz um exame muito mais seguro, né, para você. Então, você consegue, com o olho do paciente fechado, você consegue fazer uma avaliação da espessura do nervo óptico, né, no fundo de olho. Você olha o olho. No meu Instagram tem uns casos desse. Você vê, o normal é até 5 milímetros a espessura. Se ele tem mais de 5 milímetros, deve ser hipertensão intracraniana. A outra coisa que a gente vê é você consegue enxergar o papiledema. Você consegue ver no fundo do olho o nervo óptico fazendo uma protrusão no fundo do olho. Então, isso também sugere hipertensão intracraniana. Eu acho que seria uma coisa para se fazer, mas eu acho que eu não deixaria de fazer tomografia nesse paciente, a não ser que eu não tivesse, né? Até porque se o cara tem uma hipertensão intracraniana difusa, que possivelmente é o que está acontecendo aí, se você não tem nenhum efeito de massa,
não tem nada que possa herniar, você, a princípio, não tem contraindicação de fazer a punção, né? Então, eu acho que isso não vai mudar tanto a conduta, assim, não sei o que vocês acham. Fala aí, Breno. Concordo também. Concordo com o Guilherme. Eu acho que acrescentaria muito pouco, e aí é importante uma coisa que ele levantou, que é a proteção do profissional, né? Ou dos profissionais que estão lidando com um paciente desse. Até você ter um diagnóstico aí definido, a importância da proteção aí, a gente ficou muito preocupado aí com o Covid, esse trem todo, e agora já vê que a galera já tá afrouxando. Nesses casos, suspeita aí de meningite meningocócica, não era incomum, né? Há muito tempo, o paciente falecer e passar um tempo o médico falecer também. Tem história no hospital que eu trabalhava antes, de um médico, de um pediatra, dando diagnóstico no menino, na criança. 48 horas depois, pum, empacotou também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a proteção aí, só colocando esse adendo que o Guilherme colocou aí, que é importante, né? Mas em termos do que fazer nesse caso, eu concordo com todo mundo. Exame de imagem, líquor e início de antibiótico precoce aí é fundamental, que vai definir o prognóstico desse paciente lá na frente. Fala aí, Só em Camila. relação a essa história do meningococo, né, Breno? Você tem o cara que é muito interessante essa interação do patógeno com a pessoa, né? Você tem o cara que é o carreador assintomático, o cara não tem nada. Você tem o cara que vai ter uma meningite, que pode ser grave e tal. E você tem o cara que vai fazer meningococcemia, né? Que é o cara que é aquela doença, provavelmente a doença infecciosa mais grave que existe, né? Se não é uma das mais, né? O cara, em 6 horas, o doente, se você não tratar, o doente às vezes morre em 6, 12 horas, né? É gravíssimo. Você vê o doente, porra, o doente tá bem agora, daqui a 6 horas o doente tá morrendo na sua frente, né? Negócio de uma evolução catastrófica. Então, tem essa questão do patógeno e da interação com a gente, né? Com a pessoa, com o paciente. É bem interessante isso. E aí a gente tem que se proteger mesmo. Não pode dar bobeira, não. Fala, Camila. Nesse primeiro momento, como assim? Né, a chance maior é de ser bacteriana, né? Mas viral não é descartado, até pela questão do nível de consciência. Já entra com a ciclovir, com algo assim de cara também? Ou eu aguardo a conduta de vocês em geral é o quê? Acho que se a gente conseguir um líquor muito rápido, né? Assim, e vier um líquor turvo e com... Aí eu acho que eu não entraria com a ciclovia, não. Mas se vier um líquor claro, com certeza. E outra coisa também é o corticoide também, né? Para você evitar sequela neurológica, né? Surdez, enfim. A dose eu não lembro agora, mas acho que é a dexametasona que faz desses pacientes, né? Pois é, o negócio de corticoide é meio controverso, né? Os trabalham em país subdesenvolvido de um jeito, desenvolvido de outro. Se tem risco de pneumococo é de outro, mas assim, eu acho que tem muito tempo que eu não pego a fundo para ver isso, mas eu acho que agora meio que ampliou para todo mundo, né? Se não me engano, o Cara, eu fiz pneumococo não faz, né? Eu fiz recentemente o curso de neuro-CTI, né, da AMIB, e eles bateram muito nesse negócio de fazer o corticoide rapidamente antes do antibiótico. Você faz o corticoide, faz o antibiótico em seguida, para essa questão de sequela neurológica. Eu nem sabia que era uma coisa tão, assim, eu não tinha isso muito sedimentado, não, mas eles bateram bastante nisso. Você deve fazer o corticoide e logo depois o antibiótico, para não deixar de fazer. Eu também tem muito tempo também que eu não leio a fundo. Mas corticoide é aquele negócio, né, bicho? O vai e volta do corticoide é uma maravilha. Então, assim, eu com a gente relativamente novos, né? Com pouco tempo não, tem muito tempo de formado, mas é pouco em relação à história. E só a gente já viu esse trem ir voltar também, penca de vez em vários tratamentos, né? Mas eu não sei. Aí, do ponto de vista... eu sei que tem que dar, que está recomendado dar, mas eu não sei a fundo se a eficácia ou não disso aí, se vai trazer benefício. Eu já li também de penetração do antibiótico, você faz a corticoide, então tem
para melhorar essa penetração. Então, tem uma série de coisas aí também que a gente não sabe explicar ainda, né? Pois é. Eu lembro de um tempo quando eu vi essa questão depende do lugar que você está, sabe? Mas e aí, esquema antimicrobiano? Alguém quer sugerir um esquema para entrar? Boa noite, pessoal. Vocês desculpa trazer aqui. Vocês, a hipótese sua foi meningite? Só peguei o bonde andando aí. Foi. E aí? Com essa rigidez de nuca aí, Luciano, até... Hã? Com essa rigidez de nuca aí, até gastro fala que é meningite. É. Tô brincando, cara. Mas aí, enfim. Aí a Isabelle perguntou, o diagnóstico de trabalho envolve a escolha do antimicrobiano também, né? O que vocês fariam? Ceftriaxona é ótima, né? Já tá na nossa medula começar a ceftriaxona para meningite, mas só isso, cara? Vanco junto, né, também? É vanco, né? A vanco também entrou aí com força nos últimos anos para tratar meningite, né? E lembrar também da dose, né, gente? Para pegar o sistema nervoso central, né? Porque a dose clássica da ceftriaxona aí, 1 grama de 12 em 12, tem gente que faz 2 gramas uma vez por dia, 2 gramas de 12 em 12 para começar a conversa. Não adianta você dar um antibiótico certo se você der a dose errada, né? E a vanco também, né, Breno? Tem que Vanco fazer também. vancocinemia e entrar numa dose mais alta, né? Justamente. Tem que basear pela vancocinemia, que é uma coisa complicada. Não são todos os lugares que conseguem medir, ou demora. Você faz a dose hoje, você vai ter o resultado daqui a 48 horas, vai servir para porcaria nenhuma. Então, é uma coisa danada também. Logo você começa com 30 miligramas por quilo de ataque, depois 20, e tem que fazer a vancocinemia, né? E aí começar... Como não tem vancocinemia, nesses casos eu entro com vanco com uma dose alta mesmo, cara. Alta que eu digo assim, não é o clássico 1 grama de 12 em 12, né? Você dá 30 miligramas por quilo, né? 1,5 grama. Depois você pensa, se tiver vancocinemia rápido, né? Dá até para resolver, né? Mas se não... E aí, acho que a conduta a gente já definiu aqui, né, Júlia? Você quer passar o Lembrando próximo? que listéria não é o caso desse doente aí, né? Nos extremos de idade, né? Se tivesse pensando em listéria, tinha que dar AMP também, né? Psilina também, dose alta, né? É. 2 gramas de 4 em 4, se eu não me engano. Dose Uma dose alta. Extremo de idade tem outros grupos, né? Tem os surtos, né? É. Surto de melão contaminado. Teve um negócio desse há um tempo, vocês lembram? Eu tive uma doente com uma dessas miopatias inflamatórias aí, que teve uma listéria, que é uma meningite por listéria, que apareceu como se fosse um AVC. Foi um negócio muito doido. Caramba. Só pra comentar. Fala aí, Breno. Te cortei. Não, falar da listéria mesmo, listéria que eu já tive caso também, o negócio é impressionante. O paciente fica literalmente sequelado, e aí você começa a tratar, uma boa parte deles recuperam, é impressionante. Pelo menos esse recuperou, né? Esse que eu lembro, tem ele na minha cabeça. Ele estava completamente sequelado, começou a tratar, foi melhorando, recuperou tudo. Eu nunca vi, cara. Pode ir, Júlio. Exames complementares. Os resultados dos estudos laboratoriais iniciais foram os seguintes. Leucócitos, 15% em 9 por litro, 90% neutrófilos, 10% linfócitos. Proteína C reativa, 166 mg por litro. O resto de seus valores bioquímicos séricos eram normais. Uma tomografia computadorizada do cérebro não demonstrou anormalidade parenquimatosa. Para a posterior avaliação, foi realizada a punção lombar. A análise do líquido cefalorraquidiano mostrou leucocitose, alta concentração de proteínas e baixo nível de glicose com redução da relação LCR/glicose sérica. Nenhum organismo foi visto em Gram, tinta nanquim e corantes ácidos resistentes. E aí, galera? Acho que confirma a suspeita bacteriana, né? Pela característica do líquor em geral. Mesmo com um Gram sem mostrar nada, né? Eu também acho que é característica de bactéria. Lembrar que o nanquim é feito para criptococo, né?
e os corões ácido resistentes para as micobactérias. Mas às vezes às vezes o Gram não mostra a bactéria mesmo, não. É até difícil, né, de mostrar, né? Só não vê o diferencial da celularidade, né? Porque se for linfocitose e glicose baixa, pode ser tuberculose, né? Meninge, né? Se for. Mas a tuberculose meninge não é aguda, cara. Ela tem Sim, 3 fases. Ela tem uma fase de alteração de comportamento, e depois a última fase é um AVC, que é uma vasculite, igual o Breno falou da listéria, né? É mais subagudo, é verdade. É. Fala, Camila. Camila, deixa eu te falar, aqui é reunião de carioca, não precisa levantar a mão. Você abre o fone e vai falando. Se alguém estiver falando, Aqui é mais perto de interrompe. Minas. Eu tô Não. mais... Ai, tô na fronteira. Então, na hipótese, né? Falou de tuberculose aí. É comum corar com ácido álcool? Não, também não. Então, assim, não Mas me se ajuda corar, que nem esse Gram. não, é porque se corar ajuda, né? Mas pode também. É comum não corar também. É comum. E, assim, meningite tuberculosa, a clínica é bem diferente, sabe? Tá, então E a isso cultura poderia ser cultura esse padrão. líquor com... O exame laboratorial poderia estar igual, só que com a clínica diferente. Com a característica de ter polimorfo nuclear mais baixo, né? Normalmente é mononuclear, né? Normalmente você vai ter um aumento de celularidade às custas de monócito, se não me engano. Tá. E não polimorfo. Mas isso aí também varia, sabe? Eu vi uma meningite por micobactéria na minha vida, de uma mulher que ia internar por depressão grave. E aí, no líquor veio inflamatório, sabe? O predomínio sindrômico dela era alteração de comportamento. Eu já vi um caso de criptococo já também, né? Já vi criptococo em imunocompetente, cara. Aqui a gente teve um Iubá. Um caso bem triste, cara. Também arrastado. Às vezes não faz rigidez de nuca, sabe? Mas o clássico é em HIV, né? Fala, Guilherme. Recentemente a gente teve um criptococo imunocompetente também lá em Valença. Sobreviveu, cara? Fizemos até o diagnóstico. Sobreviveu. Nossa, morreu. Grave, né? A gente fez o diagnóstico de hipertensão craniana pelo ultrassom nele. Outra coisa é o seguinte, a gente, muitas vezes, né, quando você tem uma avaliação de líquor por esses painéis, né, isso ajuda demais, né, porque ele pesquisa PCR para tudo, né, então seria uma coisa que poderia ajudar. Outra coisa que às vezes vem, só para os alunos saberem, eles fazem pesquisa com látex, né, que eles usam látex acho que são com anticorpos contra alguma bactéria, né? Contra as bactérias, e aí ela marca, né? Se você tem aquela bactéria no líquor, ela marca e dá o látex positivo. Então, é uma pesquisa como se fosse um exame direto, uma pesquisa que sai bem rapidinho. Então, o látex ajuda também para a bactéria comum, né? E o PCR ajuda para tudo, né? E às vezes esses painéis, né? Em 6, 12 horas te dão o diagnóstico certinho por PCR. Então, agora às vezes a gente consegue fazer diagnóstico sem nem estar pensando, né? Você fez o líquor, o cara tinha clínica, aí na pesquisa de PCR vem um monte de coisa e acaba vindo lá um bicho que você nem imaginava que fosse. Mas a síndrome é sempre a mesma, né? O que faz você funcionar é sempre a mesma, essa clínica, né? De uma clínica de meningismo e tal. Então, a suspeita que é o mais importante. Na vida real, usa procalcitonina ou tá mais na literatura isso? Nesse caso aí, você não tem indicação nenhuma de usar, não. Tem dúvida, não. Não vai mudar nada a sua conduta. Procalcitonina é muito mais para você dar o diagnóstico. Se está suspeitando de infecção bacteriana, você vai dar, né? Mas nesse caso aí não tem como. É pneumonia, né, cara? Mais pneumonia. Agora, isso que o Guilherme comentou aí, eu até mandei no grupo nosso aqui recente, foi um caso desse, que o paciente chegou com um quadro neurológico parecendo AVC, um paciente jovem, aí essa questão do imunocompetente, professor Savassi, até publiquei uma entrevista com ele, gente, depois vocês entram no meu canal do YouTube lá, vale a pena demais, são 2 horas, aí vocês têm que ouvir picado mesmo, tem jeito de assistir tudo de uma vezada, não. Mas quando você fala do imunocompetente que teve criptococose, bicho, automaticamente o cara não está imunocompetente. Então, assim, ele não é imunocompetente por algum motivo.
A imunocompetente que a gente usa, né, porque não tem nenhuma história prévia de doença e tal, papapá, detectada, mas um cara teoricamente jovem que chega com a criptococose, né, esse cara não é imunocompetente. Imunocompetente é isso que o Guilherme falou, que você tem contato com o meningococo e não tem nada. E esse é imunocompetente. Agora, que vai desenvolver a doença, automaticamente ele entra num quadro de imunossupressão, né, vamos dizer assim. E esse painel, só para vocês terem ideia, isso é realidade, o que o Guilherme falou aí, a coleta do líquor. O paciente nosso, nós demos o diagnóstico da criptococose nele com menos de 5 horas de chegada ao pronto-socorro. Então, coleta, faz o PCR, e aí tem tudo. Tem Escherichia coli, Haemophilus, Listeria, Neisseria, Streptococcus, a Galactia e o Pneumoniae, CMV, enterovírus, herpes simples, herpes vírus 2, herpes vírus 6, varicela, criptococcus. Então, assim, isso solta tudo de uma vezada só. É um painel que eles chamam, né? Painel de meningoencefalite, meningite e meningoencefalite, que já te dá o diagnóstico etiológico de maneira super rápida. Então, assim, isso é o futuro. Tá? É Eu acho que... terceirizado isso, Breno? Oi? É terceirizado isso? Terceirizado. Faz aqui com a gente, faz um Pardini lá. É o Pardini que está fazendo? Faz. E, assim, o resultado sai praticamente imediato. Você mandou no nosso grupo lá, né, Doce? Isso. Tem lá o painel. Então, tem esses painéis que ainda são caros, mas não tenho dúvida que isso vai ser o futuro. Nós vamos começar a dar diagnóstico etiológico, e antes a gente começava a dar aí ceftriaxona, vanco, aí o paciente começava a evoluir mal, associava um antivírus, a ciclovia, né? A ciclovia, dava ampicilina para pegar uma listeria que não estava pegando direito, ia tudo de acordo com a maré que ia levando a gente. Eu acho que em muito pouco tempo, FilmArray, isso mesmo, viu, Júlio? Em muito pouco tempo a gente acelerou isso com o Covid, e agora a gente vai ter cada vez mais o diagnóstico etiológico nesses casos, que antes a gente tratava empiricamente e rezava para o paciente melhorar. Hoje, com o diagnóstico definido, etiológico, a gente vai direcionar, e a chance da gente ter um resultado melhor vai aumentar muito. Claro que ainda nos grandes centros, mas que eu acho que em pouco tempo isso vai se alastrar aí, né, para o resto do Brasil. Beleza. Pode seguir, Júlia. Evolução. O paciente foi tratado empiricamente com vancomicina intravenosa, 1 grama a cada 12 horas, e ceftriaxona, 2 gramas a cada 12 horas, após a obtenção das culturas de sangue e do líquor. No entanto, a febre alta persistiu e seu quadro clínico se deteriorou. No 4º dia de internação, a cultura do líquor cresceu bastonetes gram-positivos curtos, posteriormente identificados como sorotipo 4B de Listeria monocitogênica, resistentes à penicilina, fosfomicina e ceftriaxona. O teste cutâneo de tuberculina derivado da proteína purificada foi negativo. A reação em cadeia da polimerase do líquor para a Mycobacterium tuberculosis foi negativa. Ó que rasteira, né? Peraí, falou para mim o que deu? Listeria, né? Listeria. Tá sem áudio aí, Breno. É o diabo da Listeria. Foi o que eu acabei de falar, né? Quando você não tem um diagnóstico etiológico, você tem que ficar esperando a cultura, ficar esperando. Às vezes demora muito, até o próprio PCR, dependendo do lugar que você for mandar. E aí você vai tratando de acordo com a evolução, né? Você perde agora tempo. É 42 dias de ampicilina, bicho. Eu vi um caso de meningite bacteriana há uns anos lá no Rio, e o infecto viu comigo e ele tinha tido umas experiências com listeria em adulto jovem. Então ele já cobria listeria de cara antes de crescer o bicho, sabe? E aí, enfim, quando a gente vai pegar na literatura, listeria é extremo de idade, né? Criança e idoso. Esse caso é um cara com 35 anos, né? Quer seguir? Pode passar? Pode. Próximo é o diagnóstico. Como todo mundo adivinhou, meningite pela listeria. Consequentemente, o tratamento foi alterado para ampicilina
combinada com amicacina por via intravenosa. O paciente respondeu bem ao tratamento. No 11º dia de internação, ele estava plenamente consciente e bem orientado, a dor de cabeça foi aliviada e a febre cedeu. Uma segunda punção lombar foi realizada no 13º dia de internação e os achados do líquido melhoraram significativamente. Investigações imunológicas, incluindo testes de autoanticorpo, níveis séricos de imunoglobulina e complemento, teste do vírus da imunodeficiência humana e teste de imunidade mediada por células foram normais. A amicacina foi descontinuada após o término do tratamento de 2 semanas e a ampicilina foi descontinuada após o término do tratamento de 3 semanas. O paciente foi então liberado para casa com achados normais do líquido cefalorraquidiano. Vou compartilhar aqui com vocês, é engraçado, né? Há muito tempo eu li no CDC, isso me chamou a atenção, sobre melão contaminado nos Estados Unidos. E o CDC eu peguei aqui, ó, ele fala sobre as fazendas, né, que tem maior risco de ter listéria, tal, e recomenda que mulher grávida, idosos, não consumam, né, desses lugares. O CDC ele tem um livro só para falar de listéria. Eu lembrei que a paciente que a gente teve tinha uma síndrome antissintetase, cara. É da dermatomiosite, né? Com aquela doença, com a pneumonia intersticial. E ela era imunossuprimida. E ela fez uma meningite que, na verdade, se apresentou como se fosse um AVC isquêmico, cara. Um negócio muito doido. E ela ficou muito sequelada, ficou comatosa, ficou no CTI, foi tranquilizada. Essa mulher saiu andando do hospital, cara. Foi igual ao meu. O que eu lembro aqui, vivo, né? Foi assim a vasculite, também. Né? É a vasculite infecciosa que faz, né? Justamente. Caramba. Isso aí, muito bom o caso, Júlio. Gostei. Me agrada muito esses casos assim que a vinheta já afunila, sabe? Eu acho que a gente acaba aprofundando mais em cima de menos opções, sabe? Gostei muito do caso. Muito obrigada. Muito bom. Beleza, bom demais. Valeu, gente. Um abraço. Falou. Valeu, abraço. Boa noite. Vinícius, dá uma lida aí nesse negócio que eu botei que você vai ver. Nesse link que tá acima do seu. Valeu, galera. Falou. Falou, abraço, gente.